O debate eterno. Jesus Cristo e Friedrich Nietzsche. Sobre moralidade, poder e o sentido da vida. Parte 1. O encontro. Friedrich Nietzsche, vejo que tens inquietações sobre a moralidade, a fé e o sentido da vida. Dizes que Deus morreu, mas pergunto, se ele estivesse morto, como ainda se pode amar? Como se pode viver sem um fundamento que transcende a própria existência? Cristo, a morte de Deus, não é uma constatação física, mas espiritual. É o reconhecimento de que os valores absolutos foram esvaziados de seu poder. O homem moderno, ao perceber que não há um propósito dado do alto, está diante do abismo. E é nesse abismo que se encontra a liberdade. A moral cristã, que exaltas, fez do homem um ser fraco, aprisionado pelo ressentimento, incapaz de afirmar sua própria existência sem recorrer ao além. Mas que liberdade há sem amor? Se o homem abandona Deus, não se torna apenas escravo de si mesmo? Minha mensagem não é a da fraqueza, mas da força no amor, no perdão e na humildade. O poder que ofereço não é o de dominar o outro, mas o de vencer o egoísmo e transformar o coração. A humanidade não precisa da vontade de potência para ser grande, mas do amor que dá sentido ao sofrimento e eleva a alma. O amor cristão é uma ilusão perigosa. Ele domestica os instintos mais poderosos do homem e faz dele um servo. Ensinaste que os últimos serão os primeiros, mas não percebes que isso só alimenta o ressentimento dos fracos contra os fortes? A vontade de potência não é mero desejo de domínio, mas a afirmação criadora do ser humano. A vida não é sacrifício, é superação. O verdadeiro poder não está na imposição sobre os outros, mas na entrega. O sacrifício não é um fim em si mesmo, mas um caminho para algo maior. A humildade não é servidão, mas liberdade da tirania do próprio ego. Amar os inimigos, perdoar os que nos ferem, não é negar a vida, mas transcendê-la. A cruz, que parece fraqueza aos olhos do mundo, é a vitória do espírito sobre a carne. A cruz é o maior símbolo da renúncia à vida. Pregaste o reino dos céus, mas a que custo? Foste condenado pelo próprio mundo que querias salvar. Pregaste o amor e foste retribuído com ódio. Não vês que o mundo é regido por forças que não podem ser domesticadas por compaixão? O super-homem não precisa de um além-mundo para justificar sua existência. Ele cria seus próprios valores. E que valores são esses? O homem pode criar sua própria moral, mas se desconectado do amor, sua grandeza se tornará apenas vaidade. Dizes que sofri por amor e fui rejeitado, mas isso não prova que minha mensagem era fraca, e sim que os homens ainda não estavam prontos para recebê-la. O super-homem que pregas, se não amar, será apenas um tirano de si mesmo. Prefiro um tirano de si mesmo a um escravo do além. Prefiro a grandeza trágica à submissão a um Deus silencioso. O homem deve aprender a dançar com o caos e não se render à promessa de uma salvação que o afasta da terra. Se há um sentido na vida, ele não está num sacrifício eterno, mas na afirmação do instante. O instante só tem sentido se for pleno de amor. O homem pode escolher entre se erguer como um lobo ou como um irmão. No fim, Friedrich, o que importa não é a grandeza pela grandeza, mas a verdade que ela carrega. E a maior verdade é que o amor é mais forte do que a morte. Talvez. Mas, se assim for, Cristo, tu já venceste. Pois mesmo aquele que proclama a morte de Deus não pode escapar da sombra que ele deixou. O silêncio paira por um instante, como se o tempo houvesse parado. Cada um mantém seu olhar firme, mas há um respeito mútuo. Parte 2. A ressurreição do Espírito. O primeiro encontro entre Cristo e Nietzsche revelou os contrastes entre suas visões. Mas as perguntas ainda ecoam, os argumentos ainda exigem respostas.
Agora, eles retornam ao debate, não para buscar a vitória, mas para aprofundar o confronto de ideias. Se Deus está morto, pode a humanidade criar um novo sentido? Se a fé sobrevive, pode o homem verdadeiramente se libertar sem ela? Os ecos do primeiro embate ainda ressoam, e a discussão continua. Friedrich, falaste da grandeza do super-homem, mas pergunto, não será ele apenas uma nova forma de idolatria? Substituir Deus pelo homem não é apenas mudar o altar, sem mudar a essência da adoração? O super-homem não é um Deus, mas uma criação do próprio homem. Um ideal que nos ensina a caminhar sem muletas metafísicas. O perigo não está em abandonar Deus, mas em não ousar criar algo além dele. O que ofereces é uma salvação que paralisa, enquanto eu ofereço um abismo que desafia. Mas o abismo não engole aqueles que olham para ele por muito tempo? A vontade de potência pode criar, mas sem amor, ela só devora. Não será tua filosofia um risco de autodestruição? Todo grande espírito caminha na borda do caos. Quem teme a queda, teme a verdadeira liberdade. E quando o homem cai, quem o ergue? Ele mesmo, ou perece. E nisso há mais nobreza do que depender de uma mão invisível. Mas e se essa mão invisível for, na verdade, a única coisa que o impede de se perder para sempre? O debate segue, os argumentos crescem, as visões se cruzam e se desafiam. Nenhuma resposta final é dada, mas o diálogo continua, como um eco na eternidade. Parte 3. O julgamento da existência. O debate entre Cristo e Nietzsche avança para um terreno ainda mais profundo. Agora, a discussão gira em torno do sentido da existência e do destino final do homem. Se Deus está morto, o que resta ao ser humano? E se Deus vive, qual é o propósito do sofrimento e da liberdade? Este é o momento do julgamento da própria existência. Friedrich, se rejeitas Deus e sua moral, dizes que o homem deve criar seu próprio sentido. Mas não percebes que o próprio desejo de sentido aponta para algo maior que nós. O vazio não pode ser preenchido apenas com poder e superação. Nietzsche. O vazio não precisa ser preenchido, Cristo. Ele precisa ser aceito. O homem forte encara o abismo sem medo e o transforma em arte, em filosofia, em grandeza. O que pregas é uma esperança eterna que mantém o homem acorrentado à submissão. Não é submissão, é redenção. O sofrimento pode ter sentido, não apenas como um fardo a suportar, mas como uma via de transformação. O amor que ofereço não é uma corrente, mas uma libertação. E se não houver nada além desta vida? E se o sofrimento for apenas sofrimento e não uma passagem para algo maior? O homem precisa de coragem para viver sem essa promessa. Mas será coragem viver sem esperança? O amor dá sentido ao sofrimento e a fé sustenta a alma. Não nego a dor do mundo, mas digo que ela pode ser transfigurada. Então, que cada homem escolha seu próprio destino. Mas no fim, Cristo, pergunto-te, se tivesses falhado, se tua cruz não tivesse mudado a história, ainda assim morrerias por amor? Sim, pois o amor não precisa de garantias para existir, ele simplesmente é. O silêncio retorna e o debate permanece aberto, como um eco eterno no coração da humanidade. Parte 4. O legado das ideias. O debate entre Cristo e Nietzsche chega ao seu clímax. Agora, a discussão não se limita ao presente, mas avança para o impacto de suas ideias no mundo. O que restará do homem após sua jornada? A fé triunfará sobre a dúvida ou será consumida pelo tempo? Aqui, palavras se tornam destinos, e o pensamento molda o futuro da humanidade. Friedrich, quando olhas para o mundo de hoje, não vês o peso das ideias que plantaste? O homem, sem Deus, encontrou verdadeira liberdade ou apenas novas correntes? O homem moderno ainda hesita,
ainda teme o abismo, mas eu não o condeno por isso. A liberdade plena exige coragem que poucos possuem. A destruição das ilusões é dolorosa, mas necessária. No entanto, pergunto-te, e aqueles que em teu nome construíram impérios e subjugaram povos, não usaram tua mensagem para oprimir, em vez de libertar? A verdade pode ser distorcida, mas nunca destruída. Muitos usaram meu nome para a guerra, mas meu chamado sempre foi o amor. A questão não é o que fazem com minhas palavras, mas se elas continuam a tocar os corações. Talvez este seja o destino das grandes ideias, serem testadas, corrompidas, ressignificadas, e no fim, sobreviverão apenas aquelas que forem mais fortes. A força não está apenas no poder, Friedrich, mas naquilo que perdura mesmo na fraqueza, no amor que não se apaga, na fé que resiste ao tempo. Então, que o tempo julgue nossas palavras, pois se há algo que Deus não interfere e o homem não pode deter, é o próprio tempo. O silêncio final se instala. O debate se encerra, mas as perguntas permanecem, ecoando pela eternidade. Parte 5. A vitória do amor. O debate chega ao seu ponto decisivo. Nietzsche sustentou sua visão da grandeza do homem livre, do super-homem, da vontade de potência. Cristo, por sua vez, defendeu o amor, o sacrifício e a verdade como caminhos que transcendem a finitude humana. Agora, as palavras não são apenas argumentos, mas um reflexo do destino do próprio ser humano. O embate entre a razão e a fé, entre a negação e a redenção, chega ao seu desfecho. Cristo, admito que há uma força em tuas palavras que resiste ao tempo. Mas pergunto, e aqueles que não creem? Aqueles que rejeitam o amor como fundamento da vida? Não há espaço para eles em tua visão? O amor não é uma prisão, Friedrich. Ele não exclui, não oprime, não se impõe, apenas convida. O homem pode rejeitá-lo, mas mesmo assim será amado. A diferença entre tua filosofia e a minha é que tua liberdade é um peso, enquanto a minha é um alívio. E se o homem não quiser esse alívio, se ele preferir ser forte por si mesmo, o que será dele? Ele viverá com sua própria força, mas no final descobrirá que mesmo a maior potência do homem é insuficiente diante da eternidade. A vontade de potência pode construir impérios, mas não pode derrotar a morte. O amor, sim, pois ele transcende o tempo e a matéria. Por isso, Friedrich, tu mesmo foste vencido antes de começar, pois teu grito contra Deus ainda é um eco dele. Talvez o homem nunca possa se livrar completamente de Deus, mas prefiro a luta à submissão. Não é submissão, Friedrich. É encontro. No final, mesmo aqueles que se afastam de Deus estão apenas procurando por ele de outra maneira, e ele está sempre esperando. E se eu aceitasse isso, eu ainda seria Nietzsche? Sim, mas serias completo. Nietzsche suspira. Pela primeira vez, seu olhar se suaviza. Ele não responde. O silêncio entre eles não é mais um campo de batalha, mas um espaço de reflexão. O debate terminou, mas não há derrota para ele. Apenas uma verdade que mais cedo ou mais tarde, todos encontrarão. O embate entre Cristo e Nietzsche foi mais do que um duelo de palavras. Foi o reflexo do próprio dilema humano. Viver sob a liberdade absoluta do próprio destino ou reconhecer que há algo maior que nós. Nietzsche, o grande crítico da fé, encontrou-se diante da única coisa que sua filosofia não podia destruir: o amor inabalável de Cristo. No final, não foi um argumento que venceu, mas uma presença. O amor que não exige submissão, mas que se oferece livremente. Nietzsche não foi derrotado por lógica, mas pelo que há de mais poderoso: a verdade que não pode ser apagada. A humanidade continuará debatendo esses temas, buscando respostas no caos e na ordem, na razão e na fé. Mas no coração de cada homem, em algum momento, a pergunta ecoará:
E se o amor for a única verdade que resta? E para essa pergunta não há refutação.